Welcome everyone to our joint IFPME SIOMS webinar series on clinical research. I'm Sarah Adam, Associate Director in Regulatory Affairs. Sejam bem-vindos. While more participants are joining our session, allow me to run through some housekeeping items. On the next slide, please. Próximo slide. As you noted, the webinar is held in English, but we are providing interpretation services in French and Portuguese. For this, you can switch between Entre as duas línguas, você pode encontrar pelo item do grupo. Está a ser gravado. Eu não sei. In all languages will be made available on the IFPME website following the event. For this reason, to ensure a good quality of the audio, you have been muted. And if you have any questions for our speakers and panelists during this session, don't hesitate Nesta to sessão, você pode usar essa OQ box, que vai abrir uma janela aqui, muito importante se você quiser fazer alguma pergunta. Saiba se você... Algumas perguntas vão ser levantadas, mas é bom que haja visibilidade, com certeza vai ser visível para o panelista, para depois, no fim da sessão, responder. Bem, então, na sessão, gostaria de vos apresentar o que nós vamos fazer hoje. Isto praticamente é forma de duas perguntas que estamos a fazer, que é quanto à pesquisa que é feita na África. E com isso você tem duas opções, que você pode escanear o código QR, ou então você, isto quer dizer, no uso do vosso telefone ou um tablet, e especificamente selecionar a língua que gostaria de ouvir. Também a outra opção é que você pode ir no website e vai aparecer ou registrar o código especial que aparece embaixo. Nós encorajamos a todos os participantes e aos panelistas que também têm o seu feedback e que também vai aparecer no box do chat na plataforma Zoom, no qual vai ficar a primeira ponto vai ser em inglês, vai ser apresentado nessas discussões. Nós gostaríamos também de ter todas as perguntas que nós vamos adicionar no nosso relatório no final do webinar. Vou pedir agora para os nossos colegas darem início ao nosso webinar. Obrigado, Sara. Obrigado. Olá a todos. Primeiro, dar as boas-vindas aos nossos participantes e os nossos panelistas. Primeiro, posso dizer que esse é o primeiro webinar do dia Suazena Aziz, e estou na parte de estratégia e operações da África Subsaariana, do time, e estamos a fazer como membro de regulação. Por isso, como a Associação de Indústria, alguns membros que são quais está adicionado 39 membros a nível de regulamentação e quanto às autoridades reguladoras da parte farmacêutica e para que todos tenham medicamentos de boa qualidade a nível nacional geral. Hoje nós temos, quanto ao QIABE, em colaboração do SIOMS, para nós trazermos e discutir a parte de envolvimento de discussões de forma correta de condução de estándares de regulamentação. Por isso, isto está debaixo vai ser uma série de webinars e esse webinar é em colaboração entre parceiros na parte de pesquisas dos profissionais das suas específicas áreas. Isso vai também ampliar para desenvolvimento e vamos tocar no assunto da infraestrutura a nível do ecossistema. Isso também vamos ter uma apresentação do WHO,
de uma apresentação do Sr. Zion e depois vamos ver para os resultados ultimates, eu já mencionei, e depois vamos para a discussão do painel, no qual o nosso painel diversificado, temos aqui os nossos expertos que podem responder, que é IVI, do Instituto, da Universidade de Nairobi, o KUM, MA, NBEC, então, no qual eu estou ansiosa para ouvir da parte deles. A parte clínica, que é praticamente existência de uso, praticamente a prática boa de clínica é necessária para a condução do ambiente na sua capacitação das suas prioridades. E isto, então, vai promover em avanço qualidades das suas pesquisas nos seus limites. Isso na África. A responsabilidade do CBC é para participar a todos os parceiros que estiverem envolvidos, isso quer a parte reguladora, qual na parte da indústria, da bioindústria, nós também podemos dar os links nos quais nós estamos a referir para vocês adquirirem mais informações. Isso então vai ter a sua atribuição, cujo os links estão no chat. Isto também vai estar a nível do sistema de avanço. E para melhoria de tais, isso vai estar no nível da parte da África, no nível de colaboração entre reguladores, indústrias reguladoras, grupos e estándares éticos adotadas. E isto também vai estar em tudo em conformidade independente do país. Isto, claro, vai estar também no nível de vários testes que vão estar mais testes clínicos em áreas específicas. Na parte de oportunidades, nós também vamos fazer os caminhos para tenha um bom progresso a nível da África. A doutora Sander, que vai fazer uma apresentação, no qual tem o PH de regulação de medicamentos e tem mais de 30 anos de experiência no nível muito amplo e no momento está a liderar a conversão de regulação do time na sede do WHO. Muito obrigado e boa noite para todos os participantes que cá estão. Eu gostaria de começar a minha apresentação e vou tentar ser o mais breve possível para nós termos mais tempo para podermos discutir e fazer perguntas. Então, vamos falar enquanto nível de contactos, quanto ao nível de saúde pública. Como vocês sabem, o direitos públicos faz parte dos direitos humanos. E é difícil, imagina-se como é que esse direito podia ser atingido sem acesso, sem o poder dos produtos médicos. Hoje, o acesso dos produtos médicos a nível global tem sido um grande desafio. Podemos dizer, pela estimativa do WHO, mostra que 2 bilhões das pessoas a nível global não têm acesso a medicamentos e essa situação os prevene de muita gente de ter oportunidades de uso, de usarem todos os benefícios e toda a ciência, toda a medicina, no qual já está liberada para tais. Esta parte de situações dramáticas, que é a falta de água, de capacitação nos países e falta de colaboração, talvez nível de autoridades quando eles estão a fazer a regulação. E também nós normalmente deparamos com situações de irregularidades no nível farmacêutico e existem vários conflitos que também criam vários problemas, não somente causando percas diretas de vida, mas também tem trago
várias situações negativas em relação aos produtos médicos. Aqui, neste slide, também soubemos que o reconhecimento da importância de a ciência de tecnologia médica que criou o mais fácil acesso dos produtos e nos deixa numa situação no que preocupa-nos no nível que está a avançar. Quando estamos a referir a ciência, temos ao nível de química, drogas moleculares e outras experiências a nível de medicinas e outras operações sempre a sua complexidade do processo regulatório dentro do requerimento para a parte dramática que tem aumentado. E nós sabemos que os produtos médicos no quais nós já vemos em alguns países, esses, por sua vez, também ainda devem ser aprovados pelos reguladores de medicamentos e nos quais devem ser articulados para que sejam todos na sua capacidade total, sejam bem verificadas para um sistema. E, infelizmente, só um terço dos reguladores do mundo estão funcionais. Dependentes leva mais tempo para atingir o seu nível de maturidade. Isso dá um reflexo e interpretação na forma de falta de habilidades do pessoal, de patologias técnicas e outras ferramentas, os quais podem ser necessárias a nível de transparência. Próximo slide. O WHO tem feito seus esforços na facilitação de boas qualidades de decisões regulatórias a níveis nacionais. E essas atividades, esses esforços também incluem que, acima de tudo, com uma boa transparência e boa regulação de gerências governamentais e também promove e facilita os processos de ajuda para produzir sistemas fortes nacionais. E isto é feito a nível através do benchmarking processo global. Isto no qual tem contribuído para atingir o conceito universal e no qual vai trazendo sempre o seu nível real. Também temos de mencionar que os sistemas regulatórios que estão à volta de preparação, de capacitação do pessoal, no qual vai trazer melhor forma de formação e equipação para o lançamento do benchmark, do processo de benchmarking. Isso também dentro desse conceito, baseando sempre na confiança das autoridades de regulação para informar a regulação nacional das decisões que eles têm tomado. Isso inclui as áreas de regulação a nível clínico. Isto, neste slide, mostra uns indicadores críticos que fazem parte do WHO, está relacionado ao nível de regulação, regulamento de testes médicos. E como podemos ver nesses indicadores, no qual posso dizer que é bem detalhado, e eu acho que vocês depois podem ver, e embaixo tem um link que está disponível para vocês irem mais profundo. E assim vamos economizar um pouco mais tempo. O próximo slide.
Eu já mencionei que o WHO tem sido muito ativo durante estes anos recentemente e, infelizmente, tem feito as suas práticas que têm acontecido desde outubro de 2020 até março de 2021. E este documento foi feito pela primeira vez, já foi distribuído e tem a definição de que é uma aliança, uma, uma reliança, no qual tem a sua importância debaixo da autorização, a sua distribuição que leva a responsabilidade de levar o acesso que é feito por outra autoridade de regulação ou uma instituição confiável. Isso praticamente é a definição para o seu papel do sistema regulatório. E também podemos por mencionar a importância de cooperação internacional, traz os expertos para evitar que haja concentração, falta de recursos. E nesse conceito também é aplicado através de toda a produção do ciclo de vida dentro do produto, pela função, incluindo a regulação clínica. Aqui este slide apresenta com mais detalhes o que a aliança é aplicada dentro dos testes clínicos e dentro dos sistemas que foi posto e são usados ativamente em algumas regiões. Posso dizer para a África e que é no Fórum Regulador de Vacinas na África e que levantou vários casos a nível de aplicações e das autorizações para os tópicos típicos e traz as suas atividades nos quais podem beneficiar a nível de fazer em alguns países no quais traz facilita para assegurar que haja sempre um bom processo aceitos. A aliança também é a chave efetiva do acesso e dentro de produtos em casos de médicos dentro do website ou dentro de emergências públicas. WOH, que faz o desenvolvimento, do processo de desenvolvimento das suas pesquisas, faz parte da sua estratégia. Isso que podemos dizer que primeiro está sublinhado que nos deverá dar o acesso principal para atingir a missão adequada do WH e para que isto seja criado e facilitar a introdução a nível da comunidade global. E assim este desenvolveu as suas atividades numa atividades áreas que vai juntar da sua eficiência e dentro da sua coerência e da sua consequência que aumenta o impacto quanto os resultados de saúde. Isso está-se a referir à priorização de pesquisas, produtos de desenvolvimento da divisão, atividades dentro das leis, dando seus acessos e na parte de mais acesso, no quais podem ter seu suporte da implementação dentro dos países. E todos esses processos é só para assegurar o seu desenvolvimento de produtos de saúde que cobre as necessidades globais endereçadas. Aqui também tem algo que o WHO tem olhado e tem feito a sua implementação nos seus guias das suas práticas, dentro das suas pesquisas. Isto dentro de um contexto. Então, o nível de definição geral
de pesquisa humanas, no qual vai atingir a sua expectativa real dentro de procedimentos. Estes aqui são os principais do GCP, os quais está do mesmo manual, e conseguem ver que tem os princípios que praticamente é o guia dos GCPs, durante e dependendo das suas regidições, e os seus elementos principais, de que são as suas identificações, os seus acessos, os seus benefícios, e baseado na sua confidencialidade. E são essas coisas que o professor Ágil pode falar do seu desenvolvimento importante. Próximo. Também temos muita atenção no nível de regulação de experiências clínicas, no foco da sua paciência a nível de segurança de cada, e a maioria dos casos que encontro que aconteceu em 2018 foi presencial e levantou-se algumas recomendações para os Estados-membros, no qual toda a implementação que alguma existência do WHO, que dá o guia para a inclusão de população vulneráveis, como crianças grávidas, mulheres, crianças, no qual ficou bem sublinhado que é necessário que devem ficar tudo bem selado. E este é o meu último slide, que posso dizer que é a conclusão, que vai generalizar no parte de testes clínicos num tempo muito curto, que aconteceu, que infelizmente, mas também muito predicamente, menos de 10% desses testes trouxe evidências muito, muito boas, nos quais podemos imaginar quantas vidas podíamos salvar se isso assim o fizessem adequadamente. E aí o WHO que deu a resolução dentro em 2022 para reconhecer esse desafio a nível de implementação indispensável para o nível de qual houve a resolução de 75.8 que foi recomendado suas atividades e no qual foi mencionado para identificar a proposta mais prática do nível do ecossistema, no qual é uma iniciativa relevante, e aqui podemos ver que devemos fazer os recursos, tirar mais vantagem dos recursos que temos para para termos o produto, resultados muito mais amplos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Ashen, por essa apresentação e levantar esses pontos muito vitais, principalmente a aliança e testes clínicos. E para apresentar e para acomodar os outros delegados que entraram um bocadinho mais tarde, é só para dizer que estamos a fazer também um ponto do método link, no qual estão os links dos polos, estão aí no chat. O Dr. Rafa também começou a sua carreira como professor de um college clínico. Isso foi em Estônia e também é também o fundadora do laboratório de drogas da Estônia, no qual guiou um trabalho do sistema e no qual combater, fortalecer os medicamentos e o nível de desenvolvimento de vigilância de network para os países que não têm
uma boa receita, no qual também ela é um conselheiro a nível dos médicos. Conselheiro, é um prazer ter-te aqui e agora vamos dar-te a palavra. Muito obrigado por essa apresentação maravilhosa. E vamos começar a seguir para o primeiro slide. O que eu estou a tentar fazer hoje é para vos dar nível de para que compreendam o que é que nosso CIOMS tem trabalhado num relatório do grupo, cujo é o tópico hoje, e o trabalho mais recente que foi fazer as marcas de recursos, de limites de recursos, no quais vamos fazer o desenvolvimento, os contentes e os espaços. Então, prosseguindo, a organização, os conselhos, os COMs, foi feito em 1949 pelo WOH dentro da UNEXO, que aconteceu em 2016, e a sua missão para avançar a melhorar a saúde pública, para guiar a pesquisa de saúde, que isso inclui as éticas, produtos de desenvolvimento e segurança. O CIUMS é uma organização de parceria que tem os membros internacionais, nacionais, que são organizações muito grandes, que têm as suas associações. Praticamente juntam-se quase todos os doutores médicos de todos os países, no quais eles juntam-se nas suas organizações. Or International Society for Pharmacoepidemiology. From national organizations, there are very E important para o nível de organizações, dá para ver que é um nível acadêmico, que é na parte de ciências, mas também para pesquisas médicas, como a pesquisa médica sul-africana ou indiana. Essas associações, eles também não entram nesses detalhes, mas vamos entrar isso mais tarde. Hoje podemos dizer que dois trabalhos. Primeiramente, vamos ver que, baseado neste trabalho desde 1907, bioéticos. Posso dizer, que a maioria do nosso trabalho foi lá. E claro que houve uma definição mais definida, tudo debaixo da sombrinha do seu desenvolvimento. O próximo. Sendo assim, a publicação mais recente dos CIOMS considera-se que a ética de guidelines para quanto relacionado à saúde, de pesquisa de desenvolvimento humano de 2016, que trabalhou em colaboração com WHO e veio para facilitar a implementação a nível de associação médicas. O bom lado é que este documento está disponível em todas as línguas humanas, quer elas as no quais foi mencionadas, e esses também têm um treino online, no que diz, ensina-te como navegar no nosso website. Claro que algumas perguntas que vêm da parte da audiência, eu posso já dizer neste grupo que veio que foi levantada a nível de engajamento da comunitário, baseado nessa. Now, in 2021, we issued clinical trials in resource-limited settings, which I would like to give you some E gostaria também de ter um pouco mais. O objetivo deste documento é promover uma pesquisa clínica ética e também pesquisas limitadas dos recursos. No domínio público, nós não vemos nenhum reflexo. A página seguinte, por favor.
report Clinical O Research in relatório Resource Limited da Settings, pesquisa the development limite started in desenvolvidos 2017 começou when em SIOM convened 2013, the quando International Working Group of criamos senior scientists from criamos o regulatory Programa Nacional authorities, the juntando pharmaceutical autoridades industry, public-private indústria partnerships farmacêutica, for product participação development, and público-privado academia. para o And there desenvolvimento were e 6 acadêmico. in-person working Ali, group houve meetings and 6 3 pessoas que virtual trabalhavam meetings plus a nos lot of 3 remote reuniões aqui, work. né, And para that led fazer to the draft that was isso, given to the liderou a editorial elaboração foi subgroup dada in ao 2022, grupo de which was then artigo finalized, and in March e também finalizou 2021, em março de it's very 2021. important Isso process, é muito part of importante, the é um ponto process. importante, The parte desse draft processo. document went O for the public documento elaborado consultation no for site 3 da weeks. consultoria público por More 3 than semanas. 130 Mais comments de were 100 received. They were comentários all recebidos e documented and systematically foram addressed. documentados And after sistematicamente. that, the report was E depois published, disso, the o relatório consensus foi report, publicado in no relatório de consenso 2021 para, June. Next one, foi please. elaborado em 2022. A próxima página, por favor. The report is very O relevant to this também é topic of today's para este seminar tópico because nesse it cenário de hoje, has porque an tem executive summary and recommendations, sumário e recommendations recomendações, which are high-level recommendations. são But I recomendações must say that de also this mas document devo is dizer também specific in que este terms of documento all the específico chapters deve also, ser and some of todos them os appendices have capítulos, também recommendations which os go anexos de into this recomendações que detail. vão para So the a chapters were possibilidade de 5, detalhes do background capítulo, and problem informações statement, industrial, a declaração research dos problemas environment, de obstacles pesquisa. and enablers, and today we are talking about the both. Daqui And estamos there a is a falar very comprehensive sobre analysis of uma obstacles and análise enablers in compreensiva do this trabalho que report. foi apresentado, Then chapter 3, facilitou guiding principles for clinical direito research, para a ethical pesquisa clínica, considerations, considerações which should be éticas looked in e combination temos que with ver também a the report I was citing combinação com o previously, relatório because they are not que foi excluding anunciado each other, anteriormente, they are não complementary to exclui, each other. são And duas then complementares scientific e considerations. And of considerações course, científicas. there are a number of appendixes Há uma série de which are artigos dedicated to special que estão populations, dedicados à women and população children, específica, mulheres e digital crianças, technologies, and how to tecnologia use electronic e health como records fazer uso in the best de way for the clinical research. eletrônica Some para melhor pesquisa outbreak e specifics, como também also some case studies, and then classificações some also chaves modern também days clinical research issues like pesquisas pharmacogenetics and de personalized medicine. condições So also this genéticas, type of research is medicamento ongoing in personalizado, esse tipo resource limited settings. de And vai também com a finally, of limitação course, the dos working recursos group e no membership final and also temos o commentators trabalho list. e também Next os one, please. comentadores. Página seguinte, por favor. So the recommendations, which I As said are high level and more specific, they are superior basically e grouped to the específico, target basicamente são audiences. grupos And we vão para identified in this audiência, report onde 3 identificamos target audiences for the três recommended projetos de so audiência para government as and documentações regulatory do authorities, governo e to autoridades regulatórias, researchers, and para to fazer international pesquisa, organizations and funders. organizações de And of financiações course, e this os will financiadores. be E com certeza será then depois presented also apresentado across most of the a chapters, da and maior there parte dos is quite capítulos, a number of recommendations. uma So série de next one. recomendações. A página seguinte, por favor. There are some examples. Há So alguns exemplos from the recommendations to the governments and regulatory authorities in chapter 2, for example, autoridades planning to regulatórias introduce electronic governamentais health no records, capítulo consider lessons learned in other countries, and aspire registros to bring eletrônicos, clinical research and legislações, information technology experts do together país to build e também a efficient aprovação and transparent systems para that criar can be used uma for eficiência, high sistema quality transparente clinical que pode ser research. usado Or pesquisa de chapter alta 3, qualidade superior. clarify regulatory requirements and Claro, harmonize them with those of other countries, também identify unnecessary com obstacles os países and identificar reduce o estado bureaucracy, necessário shorten ethics e and também regulatory review a timelines, burocracia and também rely on e the decisions of depender other da condição authorities e wherever também possible. de autoridades Next onde one. for possível. A página seguinte, por favor. So basically, if you see the Se from the notarmos left-hand side, the parte chapters, da esquerda o and then capítulo, if you see on the se right-hand side, olha there para a are parte direita, subsections of the há chapters secções in desse capítulo, green, where you can né, find quite verde, a number of very specific uma série de recommendations, which due recomendações to the específicas, time limits we incluindo can't go through, o período. but I Não encourage podemos people passar to um read pouco, the mas report. encorajamos Next one. os participantes a lerem este relatório. Well, this is just an Este é example, sempre
how alguns exemplos. in-chapter recommendations are presented. And as you can see São from this apresentados example, conforme vê, they nos are either to one Ah, major um, stakeholder of the three, or maiores sometimes parceiros. São três, addressing ou às two vezes, major que temos stakeholders, também or in de some trabalho cases also também addressing alguns all casos the three stakeholders. And de let's take the estados final of parceiros. them. All stakeholders should follow Outros best parceiros practices devem for seguir as communication boas and práticas provide information that is para timely, facilitar a informação, accurate, credible, understandable, and actionable, consistent, and empathic. façam So there is a lot consistência of very detailed adequada. Há muito recommendations in this report, and let's go relatório. to the next one. Vamos para a página seguinte. So what can I say in conclusions O que eu about posso this dizer, report? conclusão deste relatório, We could say that podemos dizer clinical research is needed to muito fight the diseases affecting people in são necessários para resource tratar limited as settings. doenças em questões de limitação. And ethical review E systems a and revisão regulatory ética do oversight in sistema low and middle regulamento income também countries para os remains países. fragile. Nós, We can also algo conclude that current GCP podemos guidelines concluir, dizer, originated in the industrialized as countries and diretrizes challenging originárias to be implemented meaningfully in e o resource desafio limited settings. But this para doesn't serem mean implementadas that de also uma forma significativa aspiring nos custos limitados. even Baseados nessa where necessidade, the também significa requirements que isso don't require inspira following GCP. a Even in palavra academic regulatória research, e there should também be esses aspirations estudos. to try to Mesmo follow na pesquisa GCP académica, as much as tem que haver possible. as pessoas para And then tipo assim, we should o also máximo say possível. that each study E is different. So researchers and dizer sponsors have que a a responsibility to reflect pesquisa também é uma on ethical and responsabilidade scientific aspects in context before submitting any new para falar para o clinical contexto research antes de submeter proposal qualquer for nenhuma approval. pesquisa, And of uma course, proposta para a given sua aprovação, mas com today's certeza environment is hoje increasingly requiring that also the aumentar o patients requisito be que fully também a base incorporated deve in the ser process as completamente appropriate. incorporado no processo This de uma report forma is also a apropriada. call to Esse action for relatório all the é major pede stakeholders, para todos os partners, maiores parceiros, scientists, the pharmaceutical industry, financiadores, community cientistas, representatives, os da regulators farmacêutica, and governments os to representantes collaborate regulatórios, in agentes addressing regulatórios the para proposed colaborar, para recommendations. resolver And finally, essas the recomendações. objective E, would be finalmente, to o create a objetivo better seria ecosystem, as was para said criar by the melhor former speaker, ecossistema, for the conforme clinical research, both regulated and anterior, academic clinical pesquisas research would clínicas, deserve a much regulatórias, better ecosystem clínicas, in many académicas, parts of the world. merece Next one. a maior parte do mundo. Muito obrigado. This new SEOMS report from 2021 has been already discussed in several fora, 2021 and SEOMS has já tried foi to increase its outreach because there is a ser lot of avenues to aumentar try to a divulgação push for the a implementation maior parte of dos pontos the para tentar aspirations of ajudar this para a report, implementação including many of the das aspirações recommendations. deste relatório, And also it's very much in line muitas das with recomendações. the E também directions given está by também the em World Health Assembly com Resolution 75/8 as strengthening resoluções clinical que trials. simplificar So muito this por all has fazer to be put os together testes clínicos. and Isto tudo deve ser get the agrupado direction of better para tomar uma implementation decisão, of many of melhor the key implementação principles and da parte dos aspirations próprios in the as SEOMS reports explicações and also neste in relatório other anual e também relevant nos regulatory outros documents and documentos other regulatórios organizations, das outras guidance organizações documents to facilitate and build better ecosystems for clinical research. Next. para Thank you. essa pesquisa clínica. Muito obrigado. Thank you very much, Lambert, for that interesting Obrigado, Lambert, presentation pela and for apresentação giving us an interessante. overview of the science Deus, recommendations. visão geral das This recomendações is a very científicas. useful report, and I Esse would é um really relatório encourage all to have a look at this encorajado report a todos para again. lerem este So relatório we mais will uma now vez. have a look at the Vamos agora Mentimeter ver results. a Thank you questão all do for resultado taking do the Mentimeter. poll. Muito obrigado a todos por Let serem parte me deste have a look. voto. Deixem-me ver. I think the results are going to come up shortly. Acho que vão surgir So, brevemente. the question on have you or Aqui está. your organization conducted clinical trials in Será que Africa? você é a organização? And we can Organizou see that we've got este the clínico aqui majority em of África. Estamos a ver aqui a 55 maior parte das respondents have respostas, said yes. 55 We've got 31 that have said responderam, no, disseram que sim, and 32 temos now, 31 and que disseram não, 13 e that have said que disseram not não é applicable, aplicável. probably not applicable to their role or function.
talvez So thank you so much. I see the talvez numbers are growing cada and ouvir now os números estão 67 a for yes. So that's aumentar. very encouraging. 67, Thank you sim, so much sim, for your encorajador. responses. Muito obrigado pela Moving to vossa the resposta. next question. Passar a resposta, a pergunta seguinte. Regulatory challenges have you been facing when Regulatórios conducting clinical enfrentou trials? quando Please enfrentou select a quando fez maximum os testes of clínicos. Por favor, 3. selecione So no máximo I won't go through 3. each of these Não vou ler challenges, cada but destes this desafios, is really for mas us to aqui know, realmente what the challenges notarmos are and quais são to os help desafios also para our training ajudar purposes também for the no next nosso webinar that's propósito de planned, formação, so we no can nosso maybe próximo tackle webinar some of these planeado. Podemos challenges também ver and quais discuss são os further desafios on these challenges. emergentes e So também with that, I'd arranjamos like uma to now solução. hand over Com to isso, Lembit once gostaria de again passar a to palavra para start uma off vez our panel para discussion. começar Thank a you nossa so discussão much, painel. Lembit. Muito obrigado, Lambert. Thank you. And Muito let's see the obrigado. next slide about our Vamos panelists. ver a página, por favor. We have now Agora, time uh, to go to the panel tempo discussion, para and passar para a discussão. before Não, going to the panel discussion, antes de it's a entrar great na pleasure discussão and painel, honor é um to have grande a prazer, very honra calm introduction of uma the apresentação superior panelists dos that we have painelistas que here. estão aqui presentes. Excuse me in advance As if minhas I do desculpas, some mistakes avance in se pronouncing cometer the um panelists' erro names. na pronúncia dos So vossos it's nomes. a great honor and Por pleasure favor, to honra, prazer, greet Dr. Boitumelo com Semete saudar a doutora Makok Botumelo Semedo, Lela from the South Botumelo, African Health Products Regulatory Authority. doutora da It's Agricultura de equal Saúde da pleasure África do Sul. to Também é um welcome prazer Dr. dar Walter as boas-vindas a Jauko Walter from Yaku, the Kavi Institute of do Clinical Instituto de Research Cabo, from University of Nairobi. da Universidade de Dr. Nairobi, Benoniam Yakubu, Ben Deputy Yam Director, Yaku, Head of Clinical Trial diretora do Division, Instituto, NAFDAC, chefe de Nigeria, divisão also das Chair da of DIG, our Technical também Committee. presidente do nosso comitê técnico, Ms. Imene Ben senhora Abdallah, Imen Country Abdallah, Manager, Libre gestora do Tunisia, país, Roche, da Tunísia para and Farosh, then e Dr. também Diade Maiga, Adam Regional Maica, Vaccine Regulation Officer, diretor WHO regional, Regional Office for gabinete Africa. do OMS And da last Afro-África. but of course not E, no least, fim, Dr. não menos Fabienne importante, Benoit, Dr. Head Björn of Benoit, Regulatory Affairs in DNDI. chefe de So assuntos we reguladores da start FDA. the Vamos panel começar discussion with com essa discussão do painel. questions to the panelists, and my first Os question painelistas, will be a minha to the pergunta, really to the key, também, because that will realmente, be the clinical importante, investigators in será Africa. os They are investigadores the very clínicos important em part África of the equation. são a parte importante And dessa equação. I have Tenho the question to a our pergunta only direcionada investigator para in o the panel. investigador What neste is the painel. biggest regulatory Qual é challenge or o struggle? seu grande desafio What are regulatório? the regulatory barriers and real Quais life são as barreiras problems you have met? regulatórias? So Walter, Então, please, temos your que thoughts enfrentar, about that? por favor, Yeah, thank you, também Lambert. a sua contribuição. Thank you for the opportunity Obrigado, for Lambert. being in this panel. Obrigado pela oportunidade por parte deste painel. Desculpa, I think we have- To timelines. temos uma oportunidade de The seguir time falar that do it período takes to get tempo regulatory and ethics approval. da Personally, uma I think aprovatória e ética. talking to other Pessoalmente, researchers penso, as well, falando com os that pesquisadores would be também, considered to be one of isso the será largest considerado ser um dos problems grandes that we face as problemas researchers. que nos enfrentamos como pesquisadores. Of high regulatory review timelines actually was Revisão not the highest by most people. atualmente foi So o if maior we can be das able somos. to Se shorten the sermos timelines capazes de for encurtar which o tempo protocol no qual review a revisão do process goes protocolo through both ethics and processo vai regulatory, passar ambos that will ética serve e a major step, isso a vai major servir. milestone O maior in passo será uma encouraging and história promoting em clinical encorajar e a promover research in as Africa. pesquisas clínicas The aqui em next África. question would be what Quando are my a thoughts on how eletrodoméstica this can be serão done? as ideias como é que isso I pode ser think feito. if you look Eu, at many olhando standard para operating os procedures padrões for regulatory approvals são para in the aprovação continent, and I've had a regulatória look at a aqui no few, continente,
eu vi they do alguns not have timelines. não And tinham I um think período for me, determinado. if there Acho que, can be a para mim, commitment a ideia by se the o país regulatory da authorities to be autoridade able to regulatória say that capaz if you submit your de submeter protocol for o seu review, protocolo para you revisão, should be able to get a é capaz feedback de within a ter particular uma timeline. resposta And dentro the do período regulatory authorities then antes stick to da that timeline. autoridade regulatória I know manter-se that it has, dentro daquele that período. is Eu linked also sei to the que issues isso of também capacity tem a ver com a in questão da terms capacidade of de the ação number of em people termos who would be de able pessoas to que give serão their capazes time to review the de protocols para for ver the o mesmo regulatory protocolo authorities to às meet those autoridades timelines. regulatórias para Thank you. aderir ao Thank período you. determinado. Now Obrigado. let's move and get Vamos reflections agora from passar the IFPMA à representative. reflexão do Tell representante us de about your IPA experience in conducting sobre clinical sua experiência trials in em Africa. ser Can you clínicos explain aqui em África. the Por favor, regulatory explicar challenges that quais foram os desafios you have que faced? enfrentou. Thanks a lot. I'm really happy to be Obrigado. here Estou with all of feliz de you fazer parte, discussing about estar clinical aqui research convosco in Africa. sobre pesquisa clínicas aqui na África. IFPMA, I will build Eu on the introduction EMA, of Zainab, and I think that apresentação we da are Zaina, committed and acho que highly estamos engaged to conduct responsabilidade clinical de tentar trials in the evoluir continent. os testes A lot of clínicos. efforts have been done, A maior and parte das our contribuições commitment also foram is feitas. to A nossa stick to the responsabilidade highest standard também of é para regulation and ethics ir ao when regulamento conducting padrão those superior clinical é trials. exercer esse tipo de testes. I'm happy that we are sharing Eu a estou lot of feliz que estamos a areas partilhar for muitas a áreas solution, but also from para a solução, challenges mas também perspective. desafio, I will desculpa, share a little bit of the eu experience vou of partilhar Roche. We have an da experience of experiência 20 de Roche, years of conduction of clinical 5 trials anos in de Africa. testes, During the last 5 testes years, we que have been nos últimos successful 5 in anos really temos making a sido big um progress in sucesso terms of grande, sites em termos de opening, and we have conducted abertura we moved e from também 60 fizemos to 150 vários sites. testes em We cerca also de have been 62 able to allocate 45 new studies in the continent, and with 60 enrollment of estudos e more than também 450 envolvimento patients. de cerca de We are really happy to have 450 missões. numbers, but we think Estou that we feliz can do even better if we look pensamos at que some of the podemos hurdles that we have. melhorar Talking about the hurdles, ver, and I do ultrapassar the algumas same that have been também shared with filho, Dr. mas Walter. filho com Timelines, and when we talk about o período, timelines for approval, but also timelines for submission, as we don't também have o período, harmonized local mas requirements, temos this requires um from requisito us a lot local, of a comunidade, customization isso and requer takes de a lot nós of time for submission. customização Before even to start the e study, we também also face the o challenge período of para o seu upgrade, estabelecimento. to be able to Começar include new countries, também knowing enfrentamos don't o have desafio da enough falta data de around the dados burden of the para disease, ser capaz de the incluir os number países of patients, and so que on não is têm really limiting for us. dados suficientes. You have Isso already touched é um problema para on nós that during your e presentation, já WHO and SciEMS. The lack durante of a sua standardization is really something that we can work on. falta de dados We also é have a the challenge que of nós podemos submission entre in trabalhar, papers, melhorar and the lack of e digitalization também is something that temos o is desafio also da dos making the dados, timelines really a lengthy. falta de Last but not digitalização least, I é would algo also mention the sustainable access to medicine beyond também clinical trials. torna What o happens período when de evento clinical muito trials ends to the patients that have been enrolled, but also to the larger population. So this is a questão da sustentabilidade Thank you so da much. população. Este é Let's move on. I think the vamos next I would passar like to depois have a question to próximo the estadia MDI representative. palavra So para o representante it's NDA. again the same, basically, what are the regulatory É a mesma challenges pergunta that you are facing? quais são os desafios Yes, que absolutely. enfrenta. Good morning, evening, Muito afternoon to all. bom dia a todos. Yeah, it's the same question, but I would say it's maybe É more a mesma challenge. pergunta, mas So maybe talvez just mais to um pouco set desafiado. the scene. Só para The estabelecer aqui NDI, o so the cenário. for Neglected Disease Aqui, Initiative, the objective is to discover, develop, and accelerate access to treatment for neglected patients. And we focus on neglected tropical medicine and viral disease. And this is happening in tropical, resource-constrained setting. as doenças, I think as a reminder, tá, a questão de 40% constrangimentos, mas of também conforme global NTD burden is in Africa. So the epidemia NDI is working global, globally, private que and é not-for-profit a partners, and trabalho as estudo, of today, não é the por NDI has privado, conducted mas about até ao 30 momento studies já in tivemos Africa vários within
10 vários estudos and que with a majority of durante phase os 2, 3 anos in the aqui, 15 com a sub-Saharan maioria da fase 2 e 3 African countries. a área So, as you can see subsaariana, that the ou os NDI países da is África focusing subsaariana. on Podem ver, constraint essa é uma questão setting de countries constrangimento and NTD. So estabelecer um país I group e uma certa four entidade. main Eu challenges espero that we met. I will not repeat what muitos has desafios que already tentamos. been Não vou said. repetir o que I já will foi just focus dito. on these four. The Eu first one I will simplesmente say vou rápido. is that we are Primeiro, vai performing dizer conducting study for neglected estamos tropical no medicine. estudo de qualidade So we always say that there is no guideline, but for da NTD questão there is da no medicina. guideline at all. This is an issue, and no reference. We run a study without any reference, no guideline. Nós Very, temos, we know that there is não a temos growing nenhuma need of referência a clinical trial num in período Africa, estabelecido. but this is not necessarily the case in the case Feita where the patient no crescente are África, focused for the NDI. caso Study for doentes NTD are conducted in para a countries NDI, with really few de acordo com o experience, país, which bring even more challenge, com experiências que são because mais there is for desafiantes. them really a few Há opportunities constantemente to perform and conduct studies poucas oportunidades for these de executar os neglected disease estudos which are of interest in this country only. das doenças The que estão second aqui no código group is there is a really busco little experience in new clinical entity. ligado Again, we are trying to develop new drug for this population. We know that da população pre-registration studies need extensive and detailed documentation. Post-registration study or other study documentação will detalhada, require less. discussão, So estudo, there is a really tirar as push for filing a dossier também for uma the lista de product encontrar registration. dossiê All data are important, no document should miss. para And os documentos also, as deve highlighted by Samuel, já there is a more relacionado and more complexity in the regulatory process complexidade and requirement, which increase the difficulties to assess the clinical trial. Third one is the reliance is not acesso. always possible. In a lot of cases, we are running studies in Não é different sempre countries. possível. So reliance É, to Neste caso, other country estamos might num not be possible. Reliance to os other outros continent países might not be pode não ser possible. possível. Reliance to assessment from a Os high outros income países, country might not be a- feasible. acesso As an example, on dos países 30 pode ser studies possível. that we are Mas, running in Africa, exemplo, 18 were estudo que done in only fizemos one aqui country. na África, 18 So, foram feitos num único reliance, país. we do believe in South-South collaboration, in reliance Estamos process, na vossa but colaboração. in our case might Do not outro be lado, always o feasible. processo, We have nesse used caso, regional pode não ser procedure, we are advocates for that nossa as soon as it's questão, possible questão for da advocacia, multi-country mas studies. projeto The last possível one, dos quickly, estudos de cada is país. E o último we also face é a challenge também in temos um implementing desafio international né, standard in remote area where the studies are done. das áreas remotas onde os The estudos são FCH feitos. guidelines are not Neste easy momento, to implement. datas não são fáceis para We implementar. could give a lot of example. Also, the inspection very often is done on the book with Ter alguns exemplos finding, but may not be considered as critical finding because of misunderstanding of the regulation or a linha de lack of concordes, experience. Or also, I think is very important is that também the a falta de challenge of experiência. these guidelines Mais are importante not necessarily são os fitting desafios with e the local também requirements. a questão do This is pedido the não four necessariamente groups que of enquadram challenges we are facing in particular no at the NDI. Thank you. Thank comunidade you so local. much Estes for são that. os And quatro of course, the desafios NDI is working ligados off com isso. indeed in A particularly NDI difficult está a trabalhar de situations forma in many ways. particularmente So it's difíceis. really tough because É some of difícil the porque diseases are in the areas of the countries where doenças estão it's lá nos really países the onde conditions are very difficult. So são thank muito you for difíceis, this não valuable são input. fáceis. And now let's Muito go obrigado. to the Vamos agora passar regulators. And first, I o would like to regulador have a question to the mandar representative a of pergunta NAFDAC. ao representante do NAFTA. Benno, are you there? Não está ligado. Hello? Yes. Yeah. Good. So I would like to have a question for you, which would be, what are you doing O que faz in NAFDAC to streamline para the em NAFTA para regulatory procedures to orientar facilitate os procedimentos clinical regulatórios, trial facilitar applications testes and performance? e as explicações e o So desempenho. what are your recent
recent são aspirations as in this aspirações recentes nesta área. Thank you very much. I think recently, Obrigado. in the past Recentemente, 2 years, we've discovered that we've been nós having a lot of descobrimos que temos application coming to our muitos country. clínicos And in response to Vem. that, I think our management has really done a lot to make sure it gets the agency ready to receive as many applications as possible. para receber And mais número de aplicações possíveis. Depois de ter has been a member of Avrev right o from início, its inception. And again, through Avrev, Avra, a lot of que foi membro da guidance secção, documents e have mais been uma put in vez, place to guide potential sponsors that want to do clinical trials in Africa. And in certa Nigeria in orientação particular. para So in orientação. line with that, Os we have patrocinadores, guidelines hosted on our website. It's desculpa, a linha está com cortes. informing potential sponsors that we are ready for clinical trials in Nigeria. Eu informo And apart from that, patrocinadores que estão à procura de testes. NAFDAC has Além developed an electronic últimos 2 clinical anos, applications portal that makes it Nós easier for desenvolveu sponsors to put in the application ponto de from any aplicação country in clínica. Europe. Again, it makes it easier Será fácil for sponsors to processar a aplicação em qualquer parte do mundo. website, Também facilita go in os there, patrocinadores put in your application existe based no on the site. guidelines you have on the Não. website. And again, that really helps us because we already have timelines. Unfortunately, I could have somebody say Isso that vai maybe nos some ajudar, African porque countries já temos. don't have timelines for Ouvi alguém a dizer que approval tem período estabelecido Again, a aprovação destes testes clínicos. Avrev platform Eu serves gostaria de realçar que as a good plataformas servem avenue for collaboration as well as for reliance. como ponto So in Avrev, we have como para a dependência. Então, em média, nós temos um período de cerca de 60 dias de trabalho para aplicações clínicas. Mais uma vez, tentar ver como podemos manter esse. Estou a dizer que não há desafios aqui, em alguns do Japão, mais uma vez, isso é o período. Voltando para when we had COVID. Again, temos um comitê the 60-day timelines, we realized that de 60 dias, baseado no surgimento da questão do Covid, tivemos que reduzir o tempo preciso para ver para 21 dias de trabalho. Isso, mais uma vez, foi muito bom para nós, sabendo que temos limitações especialistas na sub-região regional, precisamos de ser mais flexíveis no período que estabelecemos para nós, para estarmos dentro de acordo com o período nessas aplicações. Now let's Obrigado. to the another regulator, and it's the South African regulator, the representative from SAPRA. Please tell us what changes were implemented to strengthen the regulatory clinical trial framework São as in mudanças South Africa recently. na fase de implementação. Thank you very much and good day, everyone. Thanks for this Muito opportunity obrigado. to engage on quite an Boa important tarde a discussion todos. and very relevant as we are, coming out Discussão as importante. regulators really taking this opportunity to say what we did in COVID, how do we learn from that Tomar essa experience oportunidade in addressing que some of fizemos do Covid, that you've already alluded to, but also some of the points that Benoit made reference to. From a SAPRA perspective, the já foram sendo referência. to ensure that Gostaria we implement going forward. The diferentemente first important one was having a pre-submission meeting with the applicant. We found that this E helps a lot. notamos que isso ajuda muito, pois depois traz alguns elementos e consideramos que é adequado para mencionar no seu desenho. Também está-se a falar de alguns pontos que foram antecipados, que traz essa submissão para quando a gente vai para frente, para trás e alguns dos investidores, patrocinadores estão a levantar algumas perguntas a nível de cronograma da linha do tempo. Isto faz a nível de submissão. O segundo elemento que foi incluso
o que é que, o segundo elemento é o que está incluído nessas atividades. Como reguladores, como por exemplo, vamos estar a fazer tomar uma decisão e depois vamos dizer que vamos ter with ethics committees, particularly on, those either new therapeutic products. Tem produtos práticos, novos desenhos, eles continuam ainda a criar várias necessidades dentro dos processos ainda muito parecidos. E o terceiro elemento foi, não necessariamente para o Covid, mas algo que queremos fazer muito mais. Aliás, vamos falar sobre isso para assegurar que participemos mais e possamos encarar e fazer uso dos participantes parceiros. Para a técnica seja funcionar bem, e um bom programa, isso fica dessa conformidade. E nós vamos falar sobre isso dentro do que qual que particularmente se levantar sobre isso, considera-se que fazendo a utilização dentro da estabilidade no qual é muito importante. E baseando nisso, podemos falar também da digitalização, da sua implementação, que foi implementada dentro de o nível, dentro da submissão, que é fácil, Including onto this digital baseado debaixo dessa discussão, dessa formalidade. E nós queremos saber do nível do qual é conduzida e como é que ela é usada para a sua regulação, para ser regulado. Muito obrigado. Pode-se falar muito e vamos tomar nota dos seus pontos importantes. E para o próximo analista a representar a RF. Please, can we ask one question also to you and you would answer E vamos então passar a palavra para si, vamos responder a sua perspectiva. Quais são as medidas que podem ser feitas na sua colaboração da aplicação mais eficiente e mais atraente para manter? Qual a sua missão para isto? Muito obrigado. Isso é uma grande pergunta, sim. E baseando na experiência do Fórum de Regulação Africana, do seu network exibido aqui na África, e usando esses instrumentos, podemos dizer que foi estabelecido dentro do tempo. Acho que posso dizer que existem certas medidas que têm sido de muita utilidade, no qual podem ser usadas, podem estar acessadas, principalmente a regra do critério, no qual pode ser parte do cronograma da linha do tempo e no qual pode ser analisada através de certas ferramentas. E baseando nisto, vai nos dar uma clareza de qual é o critério que pode ser revisto para ser efetuado o processo e que traz todos os parceiros e todos os reguladores, as atividades consonantes e os países, temos que considerá-los todos, porque nós podemos dizer que o OMS pode dar a força e também podemos dizer que certas medidas também podem ser importantes, como ter a submissão harmonizada de linhas de tempo premeditadas. Isto então varia e cria a estrutura dentro
do progresso do qual foi feito pelos países africanos em termos de rever acerca dos linhas de tempo. E tendo isto harmonizado, nós consideramos que podemos ter uma sombrinha, uma cobertura de serviços no qual a OMS tem regulado e tem trazido muitas economias da África subsaariana, que traz essa cobertura dentro, trazendo encontros e dando suporte dos experts para no nível da decisão de qualidade. Uma coisa que posso dizer, só para terminar a minha intervenção, é que eu acho que noto a necessidade de que os reguladores e seus aplicantes deviam estar relacionados com os políticos, porque nós tivemos experiência agora que os reguladores, dando a sua submissão, não atingem as suas submissões no tempo adequado. E principalmente depois quando ter feito as suas emendas. E vai trazer alguns atrasos. E eu acho, portanto, que existe sempre uma necessidade para assegurar que várias variações do processo, que um dos passos que cria vários progressos, traz sempre muito mais acima da maioria de casos do que no quais nós podemos notar que onde houve vários progressos e houve transparência, cumprimento de linhas de tempo, para que tudo seja bem implementado de acordo ao exigido. Agora, diz o exército que diz que está a dizer que pede para os panelistas serem mais breves possíveis. E agora estamos a falar do investigador principal. E a pergunta é: quais seriam as mudanças que você gostaria de ver a nível dos reguladores, do quadro de reguladores, vamos dizer, em 1, 2, 3, qual é o melhor aposta sobre isto? O palestrante diz que, bem, falando nisso, se os pesquisadores pudessem saber com certeza os seus protocolos fossem revisados num tempo certo, o regulador podia dizer que vai nos levar 4 semanas para rever o protocolo. Então, isso não iria ter que, o regulador teria que se repetir dar a mesma resposta daqui a um tempo. Porque eles têm que saber que os reguladores são responsáveis de acordo aos seus tempos limites. O apresentador diz que sim, isso praticamente está baseado na sua serem relevantes. Isso sim. Então a pergunta é: qual seria a proposta para soluções que podemos ultrapassar as barreiras? A apresentadora diz: é difícil, mas vou tentar fazer o mais breve possível. E como é que nós podemos aprender? Devemos desenvolver nisso, aprendendo uns com os outros, e que isso aplica para todos nós. E eu acho que a Agência de Medicamentos Africanos pode levar todo o suporte de todos os parceiros e que abrir e desenvolver mais plataformas e vários diálogos, no qual isso iria ajudar para o desenvolvimento da pesquisa clínica
e aprender uns com os outros, porque esse tipo de fóruns, nós precisamos muita experiência, quer da África do Sul, Nigéria, ou outros sítios, mas nós podemos e devemos aprender entre nós e devíamos duplicar essas oportunidades. Obrigado. Então, o DNI, agora então vem para si, o que poderia ser então a solução proposta para quebrar então essas barreiras, falamos das barreiras, então, quais seriam então as soluções? Bem, o DND diz que nós temos várias soluções, vou falando três, primeiro aprender entre nós, e principalmente porque muitas respostas no quais nós podemos partilhar. A primeira, do meu lado, posso dizer que é muito mais atividade, que isto é mais para manter os certificados quanto aos encontros e interligar os resultados, porque tem havido muita duplicação de material. Por isso, tem muitas figuras no quais seriam muito boas se tivessem discutidas em face a face e as suas relações com os seus parceiros. E acho que também posso dizer que outro nível de vamos regular em tempo real para que haja da maioria da base dos riscos, da forma de aproximação e traria mais em detalhes de uma forma figurativa de termos boas discussões e bons exemplos para para a melhoria da regulação. Obrigado. Podemos dizer que a ICG6 já foi recente entre as maiorias, posso dizer, a revisão ampla destes princípios que traz as pesquisas muito mais pragmáticas, mais possivelmente pragmáticas, no quais podemos ver isso de um outro tempo. Então vamos para a próxima, que é o nativo representativo, que diz o que você estará a fazer para colaborar a nível das comitivas. Por acaso você está a oferecer alguns suportes a ex-comitivas? Panelista, você está no mudo, pode desbloquear. Peço desculpa. Sim, eu acho que isto já foi mencionado antes. A parte mais influenciável que é até para manter os reguladores juntos, mais constantemente, para desenvolvimento da sua relação e identificar o ponto que estas comitivas, que tudo que estejam a fazer, eles sejam partilhados e sejam revistos e que sejam de um bom ou mais-valia e debaixo de um treino para que possa trazer no nível de pesquisadores, deixá-los saber como estão. Isso vai nos trazer mais próximo e há casos iniciados e é por isso que posso dizer que os traz junto. E isso posso dizer que já foi adicionado na Nigéria e foi criada essa cobertura dessas comitivas, nos qual foi expandido à volta do país. E todas essas leis que nós iremos implementar, nós temos que deixá-lo primeiro saber e só assim pode ser entrar em vigor. Acho que é isso que é o mais próximo da resposta. E só para reforçar, gostaríamos de fortalecer essa relação. Então, muito obrigado, diz o apresentador, e então depois diz, vamos para a próxima pergunta, que é da Sapra, da África do Sul, que foi a pergunta, também foi elaborada pelo Dr.
fez a apresentação do OMS quanto ao nível de dependência, a nível de regular os testes clínicos. Qual é o tipo de autorização? Como é que você está a olhar para o nível de regulação, nível de regulamento dos testes? Tem a bondade? Sapra, estamos à sua espera da África do Sul. Sapra, pode responder? Alguma coisa aconteceu? Não conseguimos ouvir. Aparentemente, parece que diz que eu fui desconectada quando estavas a me fazer pergunta. Então vou te perguntar de novo, por favor. Então lembra-se que o Dr. Samuels disse que referiu-se ao nível de dependência durante a sua apresentação. Então a pergunta é que querem saber como é que vocês e alguns elementos prática dia a dia, a nível o que é necessário para fazer a regulação dos testes clínicos. Ele diz, não praticamente, porque até este ponto nós estamos na parte de investigação externa, essa década, isso depende sempre de em que fase o teste clínico está, porque nem sempre nós temos dados adequados. Talvez o nível de estar de baixo, de acesso de dados, a nível mais colaborados, do nível prático. Isto é mais, posso dizer, desta forma. É só. Ok, mas muito mais rápido ao nível nosso árbitro. O que é que, no seu ponto de perspectiva, o que é que podia fazer a situação mais eficiente do que já está? Muito obrigado. Eu acho que estamos a tentar fazer é que nós temos a iniciativa no qual nós chamamos processo de imunização clínica, para ver como é que os países na região africana vão lidar e será o seu desenvolvimento, a sua eficiência, tudo que tiver num processo de aprovação, tudo que tiver o sistema mais eficiente no seu desenvolvimento e para identificar áreas que podem receber na capacitação de times. E isto também nós já fizemos essa pesquisa a nível de imunização no Ghana, Uganda, Ruanda, Nigéria e no Quênia, com 5 países. Posso dizer que isso vai trazer uma ajuda e houve um guia, seria uma forma de guia para os outros países. E podemos ver que isso dentro do nível de testes clínicos, isso vai trazer em consideração no nível de uma ferramenta de gestão global, que vai trazer todo tipo de testes importantes, que estamos a falar a nível de dependência, então em alguns times devem ficar automáticos. Então vamos dizer que o nível de responsabilidade acerca dos países nos quais eles têm, isso faz parte do seu desenvolvimento, no qual traz também a sua compreensão e as suas comitivas. Então, estes MOIs traz dependendo de alguns países e nós asseguramos, ou dos quais é para assegurar qual é o tipo de processos que vão ser feitos, os tempos limites que vão trazê-los a nível de desvio, a nível participativo, vai trazer mais probabilidades. E para finalizar, nós também precisamos de trabalhar o que podemos dizer. Devemos levar a um nível de autoridades para que eles possam dar
um bom resultado adequado devido aos seus processos. E que por aí assim nós continuamos a trabalhar sempre nas suas melhorias. Obrigado. Muito obrigado e muito obrigado a todos os panelistas das suas contribuições muito válidas e nós vamos passar para a minha co-moderadora que vai tentar buscar algumas outras respostas e perguntas. Muito obrigado, Lambert, e muito obrigado a todos os panelistas por essa discussão muito importante e partilhar a vossa perspectiva. Eu também gostaria de agradecer os participantes a nossa audiência, que fizeram grandes perguntas, o vosso engajamento e, de facto, impressionante. Dá para ver que estamos fora de tempo e nós vamos dar o nosso melhor de recolher as perguntas e vamos ver se assim o fizermos, respondemos de outra forma, se o tempo nos permitir. Uma coisa que nós notamos também é que foi falta de colaboração entre as agências reguladoras nacionais e que durante as vossas experiências, vocês podem gerir para trabalhar juntos? Quanto a essa pergunta, eu acho que eu vou responder, ou melhor, eu vou passar para Santo. Sim. O Jorge até já respondeu essa pergunta durante a apresentação, que fala da sua média, que foi um grande exemplo a nível de regulador, de autoridades, que também, neste caso, nós já tivemos várias perguntas aqui na África. Isto foi um exemplo que também vai se expandir para outra região. Obrigado. Só um segundo, eu estou a ver só uma pergunta. Haver uma perguntas que ainda não foram respondidas diretamente. Acho que tem aqui uma. Qual é a opinião do OMS a nível de inspeção e estudos aqui na África? Quais são os critérios decididos que não deverão ir? Por acaso o OMS trabalha com outras organizações como o DIMA? Não sei se podes elaborar, embora acho que também já foi respondido. E ele diz, bem, eu acho que isso para elaborar é que depende da representação que a vai fazer, porque ele é que está a representar a região. Bem, eu posso dizer que ao nível do desenvolvimento, boas práticas clínicas, baseado nos guias adequados. Então, já foi adotado e este guideline já foi convertido em treino online, no qual já está disponível no website. Isso também dá um guia do que tem que se fazer, porque vagamente, se houver uma inspeção baseado nisto, qualquer teste clínico, qualquer aplicação de testes clínicos, debaixo de uma capacitação de recursos humanos que existam e tragam as suas responsabilidades e as suas atividades debaixo da regulação e que vai deixar dentro do seu trabalho e no qual nós devemos priorizar na base qual será o plano dentro da sua inspeção e a sua entidade de registro da autoridades de inspeção estejam disponíveis para todos os países. Obrigado. A próxima pergunta seria pela perspectiva da região farmacêutica e o nível de vigilância e relatórios e desafios, quais seriam os relatórios que deviam ser apresentados em relação ao desenvolvimento em tempos curtos e também o nível de imunização a nível de vários países, que é na África, nos quais todos os parceiros todos os parceiros foram relacionados no nível das suas iniciativas.
E essa pergunta eu vou passar para o Tumi da África do Sul e depois para o NACTEC. Tumi, podes começar ao nível de standardização, de normalização e regulação. E ela diz sim, é um elemento muito importante que nós devemos então olhar para o nível de qualidade de testes clínicos. E também o nível outro ponto, que é o nível de registro de dados, no quais podem ir para nossas plataformas PIVs, nos quais podem estar após registro, que não acontece sempre, não quer dizer que é baseado no que nós estamos a discutir, no projeto no qual envolve várias práticas, no quais podem ser indicadas baseado na sua utilidade na mesma plataforma, esse tipo de relação. Obrigado, Tumi. Não sei se gostaria também, gostarias de continuar. Ele diz sim, o ponto de relatório é muito importante, de quais eu já tive uma experiência recente, qual que deverá ser abertura no futuro, e esta pode estar dentro do nosso sistema, no qual onde damos os testes clínicos que estão submetidos, que podem ser usar a mesma plataforma para ser submetidas debaixo do centro. E isto mostra também que os países que adotam esses documentos para o seu uso, estamos a falar do caso da assistência de 2 anos, a Nigéria faz parte disto, e estamos a falar baixo de vigilância. Just in terms of time, I'm going to have to stop with the Q&A. Agora, devido ao tempo, acho que vou parar agora a perguntas e respostas. Só tenho que agradecer a todos pelo vosso engajamento e esperamos por vocês estejam conosco nessa série de webinars, baseado no próximo subsequente webinar. Então, vou me entregar para o Lambert para o fecho. O Lambert diz muito obrigado, panelistas e todos aqui presentes. Tivemos uma boa experiência para um bom começo dessa série. E foi bom nós aprendemos com vocês. E vamos fazer alguns ajustes constantes para frente para debaixo desse desenho do webinar no nível de pesquisa. E eu gostaria de fechar com todos os parceiros, todos interessados a nível de saúde pública, tem sempre um problema. Não importa quão bom você seja, você sempre pode ser melhor amanhã. Temos que olhar de uma forma crítica como nós possamos melhorar para amanhã, porque amanhã vai ser o que vamos eliminar o futuro e vamos expor o fim dos erros que nós fizemos hoje. Não podemos, então devemos pôr na nossa agenda daí à frente, devemos nos comprometer para sermos sempre o melhor amanhã do que hoje. Muito obrigado.